Bom, está gravando a reunião. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estudar sobre os alcinos. Então, a gente estudou sobre os alcanos, que são hidrocarbonetos, ou seja, compostos que têm carbono e hidrogênio, e os alcanos só têm ligações simples. Aí depois a gente estudou os alcenos, que são hidrocarbonetos, né? Que tem apenas carbono e hidrogênio, que aí tem uma dupla ligação na cadeia carbônica principal. E hoje a gente vai estudar os alcinos, que são hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, que tem uma ligação tripla na cadeia carbônica principal. Então, pela definição que está aqui, hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta, né, são os alcinos, que possuem uma ligação tripla em sua cadeia carbônica principal. Então, eles podem ser representados por essa fórmula, CnH2n-2, onde N é o número de átomos de carbono. Se tiver 2 átomos de carbono, então vai ficar C2H, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. C2H2, que seria essa molécula aqui, ó, C2H2. Então, a gente tem aqui, ó, 2 átomos de carbono, né, nessa molécula de baixo aqui. Então, 2 átomos de carbono é et, pelos prefixos. Aí você vai usar ino no final. Então, vai ser etino. O nome dessa molécula aqui vai ser etino. Então, a nomenclatura vem de nome, né? Dar o nome. Então, nomenclatura igual aos alcenos, bastando trocar o eno, né, no final, né, o sufixo, por ino. Então, você tem 2 átomos de carbono, et, no final vai ino. Então, vai etino. Essa molécula aqui também é chamada de acetileno. O acetileno é utilizado ali naquelas instrumentações de solda. É um gás, né? Ele está naqueles cilindros, né? É utilizado para soldagem. Então, etino ou acetileno são 2 nomes utilizados. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, o prefixo vai ser prop, né? 3 átomos de carbono, prop. Então, se você tem 3 átomos de carbono, vai ser propino, porque tem uma ligação tripla, vai terminar com ino. Então, propino. Então, que nem está aqui já está escrito aqui, né? Propino, né? 3 átomos de carbono. Agora, esse terceiro exemplo. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, vai ser o prefixo but, para 4 átomos de carbono. Então, a gente chama de but, e aí o final vai ser ino. Butino. Mas só que a gente tem que identificar onde está a tripla ligação. A tripla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Então, você usa sempre a menor numeração. Então, professor, por que em cima você não precisa identificar? Eu já vou falar já. Logo na sequência eu ia falar. Então, ó, no butino ficou 1, 2, né? Então, usa o menor, 1 butino. Por que que no propino não precisou colocar? Que vamos imaginar se essa tripla ligação aqui tivesse aqui entre esse carbono e esse outro carbono. Seria a mesma coisa de você inverter a molécula, né? Se você inverter a molécula, pegar essa mesma molécula, inverter ela, girar ela, 180 graus, vai dar a mesma molécula, né? Então, nesse caso aqui, você não precisa indicar que é um propino.
Porque se você põe a tripla ligação aqui, a contagem vai ser da direita para a esquerda. Porque assim como os alcenos, a contagem começa a partir da dupla ligação. Já nos alcinos, a partir da tripla ligação. Então, por isso que no propino e no etino também, né, a gente não precisa indicar onde está a tripla ligação. Beleza? Então, Beleza, senhor. Então, dando sequência aqui. Então, as regras gerais são bem parecidas com os alcenos, né? Então, ó, a cadeia principal é a mais longa e que contém a tripla ligação. Então, você vai pegar a cadeia principal, vai obrigatoriamente pegar a tripla ligação e que tiver maior comprimento, ou seja, maior número de átomos de carbono. E a numeração dessa cadeia carbônica. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla, independentemente das ramificações presentes na cadeia. Então, o exemplo 1 aqui, ó, deu o nome dos seguintes alcinos. Então, esse daqui a gente obrigatoriamente tem que ter a tripla ligação na cadeia carbônica principal. Então, a gente começa com pegar essa cadeia carbônica aqui, né? Que fica maior. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, usa o prefixo X. Só que tem a ligação tripla, termina com ino. Então, vai ser hexino. A tripla ligação ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a gente põe 1 hexino. Então, a cadeia carbônica principal vai ser essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, então, a gente vai ter tudo aquilo que está fora da cadeia carbônica principal é radical. Então, a gente tem um átomo de carbono aqui fora da cadeia carbônica principal. Então, a gente usa o prefixo met. Então, quando é radical, vai terminar com il. Então, vai ser metil. E esse grupo metil, ele está no carbono 1, 2 e 3. Então, a gente chama de 3-metil, 1-hexino. Então, isso daqui seria o nome desse composto aqui, desse hidrocarboneto, que é um alcino. Agora, esse outro exemplo aqui do lado. Então, a gente tem que pegar o maior número de átomos de carbono e tem que ter a tripla ligação. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, se tem 5 átomos de carbono, vai ser pente. Então, a gente coloca aqui, o prefixo vai ser pente e vai terminar com ino. Então, vai ser pentino. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. A tripla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a gente chama de 1-pentino. E a gente tem aqui esse radical, que está fora, né, da cadeia carbônica principal, que tem um átomo de carbono. Um átomo de carbono vai ser o prefixo met. Então, radical termina com il. Então, a gente chama de metil. Então, ele está no carbono 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4-metil, 1-pentino. Então, esse daqui seria o nome desse hidrocarboneto do tipo alcino. Então, nós temos agora o exemplo 2.
dê o nome dos seguintes alcinos. Então, a gente tem a cadeia carbônica principal aqui, nesse exemplo está marcada em rosa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a gente vai usar o prefixo but, 4 átomos de carbono. Então, vai ser butino, porque tem uma tripla ligação, butino. Aí, agora, no butino, tem que indicar onde está essa tripla ligação, né? Porque se ela tivesse aqui entre o carbono 2 e o carbono 3, seria um composto diferente. Então, como a tripla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2, a gente usa a menor numeração. Então, vai ser 1 butino. O exemplo 2, o segundo exemplo aqui desse exemplo, seria já o que eu falei agora há pouco, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então vai ser but. E aí vai terminar com ino, então vai ser butino. A tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então a gente usa a menor numeração. Então a gente chama de 2-butino. Então esse aqui seria o nome desse composto. O próximo exemplo. A cadeia carbônica principal está marcada em rosa. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono, a gente usa o prefixo pente. Como tem uma ligação tripla, a gente chama de ino. Então, a gente coloca pentino. A numeração, a gente começa a contar o carbono da cadeia principal a partir do carbono mais próximo da tripla ligação. Então, seria esse carbono aqui, o carbono 1. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e o carbono 5. Mas fora da cadeia carbônica principal, nós temos um grupo metil, né? Tem um átomo de carbono, é met. Como ele está fora da cadeia carbônica principal, a gente coloca o radical il. Então, é metil. E ele está no carbono 4. Então, a gente chama de 4-metil, 2-pentino. Então, esse daqui seria o nome desse composto. E o último exemplo desse slide é a cadeia carbônica, ela está marcada aqui em rosa, né? A gente tem que pegar obrigatoriamente onde tem a tripla ligação e o maior número de átomos de carbono. Então, e a gente começa a contagem da cadeia carbônica principal a partir onde está mais próxima, né, da tripla ligação. Mas olha nesse caso aqui, ó, se a gente contar 1, 2, 3, então está no carbono 3, entre 3 e 4. Se a gente contar da esquerda para a direita, também vai dar a mesma coisa. Ó, se fosse 1, 2, 3, aí a tripla ligação estaria entre 3 e 4. Aí, para critério de desempate, vai ser o radical, onde está o radical mais próximo, né, da extremidade, que aí, a partir deste, a gente começa a contar a cadeia carbônica principal. Então, a gente começa a contar da direita para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente tem 6 átomos de carbono, vai ser o prefixo X. Aí, como ele tem tripla ligação na cadeia carbônica principal, ele termina com ino. Então, vai ser hexino. A tripla ligação está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente usa a menor numeração, 3-hexino. Agora, a gente tem um CH3
né, que um átomo de carbono é MET. Está fora da cadeia carbônica principal, vai ser IL. Então, vai ser metil. Nós temos um grupo metil fora da cadeia carbônica principal. E ele está no carbono 2. Então, a gente chama de 2-metil, 3-hexino. Então, isso daqui que seria o nome desse composto. Agora, o exemplo 3, ele pede o inverso, né? Ele pede para você escrever a fórmula estrutural dos seguintes alcinos. Então, 4-metil, 1-hexino. Então, a gente escreve aqui, ó, o hexino tem 6 átomos de carbono, né? Hex, 6 átomos de carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 1-hexino. Então, significa que a tripla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, coloca aqui, ó, a tripla ligação. E no carbono 4, tem um grupo metil. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem aqui um grupo metil. Então, essa daqui é a fórmula estrutural do 4-metil, 1-hexino. O exemplo B. 4,4-dimetil, 2-heptino. Então, o heptino, o hept, são 7 átomos de carbono. 7 átomos de carbono. Então, você desenha aqui 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. E ele fala que a tripla ligação está no carbono 2, então vai ser entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, esse daqui seria o carbono 1, carbono 2. Entre o carbono 2 e o carbono 3, nós temos uma tripla ligação. E ele fala que tem no carbono 4, tem 4, né, de metil. Ou seja, nós temos 2 grupos metil no carbono 4. Então, no carbono 1, 2, 3 e 4, então a gente coloca aqui um grupo metil e outro grupo metil. Então, essa daqui seria a fórmula estrutural, né, do 4,4-dimetil-2-heptino. Só uma observação, né? Aí completa com hidrogênio, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos, o carbono sempre faz 4 ligações. Então, aqui, ó, nesse 2 carbonos aqui, não precisa colocar hidrogênio, né? Porque ele já vai ter 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse carbono, ele não tem hidrogênio. A mesma coisa com esse carbono aqui, que ele não tem hidrogênio, porque ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele não tem hidrogênio. Agora, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Então, ele precisa de 2 átomos de hidrogênio para fechar as 4 ligações. E agora o item C. O item C, ele pede para desenhar, escreva a fórmula estrutural do alcino, né, que é o 4-etil, 6-metil, 2-octino. Então, se a gente olhar aqui na tabela, octino, oct tem 8 átomos de carbono. O ino quer dizer que ele tem uma tripla ligação. Então, a gente desenha 8 átomos de carbono na cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono.
na cadeia carbônica principal. E ele falou que está entre 2 octino. Então, significa que a tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a gente coloca a tripla ligação aqui, entre o carbono 2 e o carbono 3. Agora tem os radicais, que está fora da cadeia carbônica principal. Então, a gente tem aqui o 6-metil, um grupo metil no carbono 6. Metil vem de met, um átomo de carbono. Il é porque ele é radical. E ele está no carbono 6. Então, a gente começa a contar, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 6, a gente coloca um grupo metil, que é o CH3. Agora, no carbono 4, tem um grupo etil. O et, o prefixo et, tem 2 átomos de carbono. O il é porque é um radical. Então, no carbono 4, nós temos o grupo etil, 2 átomos de carbono. Então, a gente coloca aqui um CH2, CH3, que esse radical aqui, CH2, CH3, é um grupo etil. E ele está ligado no carbono 4. Então, isso daqui seria o desenho, né, a fórmula estrutural do 4-etil, 6-metil, 2-octino. Então, a aula de hoje seria isso. É uma aula rápida, né? Porque a gente já vem estudando os alcanos, os alcenos e os alcinos, né? Então, os alcinos, acredito que foi mais tranquilo, né, de a gente pegar essas nomenclaturas. Com relação à aula de hoje, alguma dúvida, pergunta? Dúvidas, perguntas? Sim, professor, tudo certinho. Vou encerrar aqui a gravação.